Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os diversos amigos presentes, Claudinei, Delacqua, todos sejam muito bem-vindos. Eu quero falar alguns temas rapidamente e resolvi aqui mudar um pouco o que eu ia falar no início, atendendo a dona Santini e a dona Lina, que estão aqui presentes na sessão de hoje, e são moradoras do bairro Casa Verde. Existe um conflito, um problema lá não solucionado, na minha opinião, de muitos anos já. E eu acompanhei o caso dessas senhoras e de outros moradores que nos trouxeram, inclusive abaixo-assinado, elas estiveram na delegacia de polícia, elas já estiveram no Ministério Público, elas já estiveram nos jornais da cidade, elas estiveram várias vezes aqui na Câmara, elas estiveram na Secretaria do Meio Ambiente, enfim, elas estão aí há um bom tempo buscando uma solução para o problema de lá, que é o fato de existir, ladeando a residência delas, um lavacar e que, segundo os relatos que elas nos trazem, tem causado uma série de problemas de ruído, problema de som, problema de infiltração de água, problema de cheiro, problema de horários, final da noite, final de semana, que fazem, inclusive, segundo evidências que elas nos apresentaram, trabalhos que não deveriam ser feitos lá, como pintar carro, fazer esse tipo de coisa. Então, isso causa muito incômodo para elas. Eu estou aqui, na verdade, para trazer novamente esse tema aqui para a tribuna, para a Câmara, até para alguns vereadores que não acompanharam isso em anos anteriores, me solidarizar com elas, porque os relatos que elas trazem aqui, elas escreveram até uma carta à mão, é uma carta bem triste, inclusive, em relação a problemas de saúde, que já, inclusive, elas passaram por médicos, pessoas da família. Há uma indicação de que isso pode ser em decorrência da atividade que está ocorrendo do lado da casa delas. Então, hoje não tem ninguém do governo aqui, dona Santini e dona Lina, mas o governo sempre ouve a sessão. Então, tenho certeza que eles estão nos acompanhando. Eu estarei acompanhando, vamos ver o que a gente pode voltar a falar, mas eu espero que o governo resolva isso, chame todo mundo, dê uma solução e regulamente essa situação que realmente é delicada e está se arrastando já há muitos anos. Então, para quem não conhece, está aqui a dona Santini, a dona Lina, os jornais que estão ouvindo a sessão, que estão acompanhando a sessão, os secretários que acompanham, eventualmente o prefeito também, eu sei que ele ouve a sessão. Então, quem sabe não saia um gesto nobre dos nossos agentes públicos para resolver essa situação. Bom, seguindo aqui a pauta, eu também gostaria de falar sobre o aniversário de Vinhedo, mas também sem muita demora, no sentido de que a gente faça desses 68 anos de emancipação política administrativa, de aniversário de Vinhedo, um momento de reflexão mesmo, né, de que cidade a gente tem construído e que cidade a gente quer para os nossos filhos, netos, a cidade que a gente quer para o futuro. O vereador Sandro Rebeca tocou muito bem nesse tema também. E ontem eu acompanhei lá no Portal do Cristo, no portal ali no Paitatiba, uma peça de teatro organizada por atores e atrizes da cidade, foi acompanhado, inclusive, pela Secretaria de Cultura, uma coisa muito legal, mas com um olhar bastante crítico, né, sobre os caminhos e descaminhos de Vinhedo, sobre as contradições de Vinhedo, né, as contradições da gente vender uma imagem de cidade turística, que tem uva, que tem agricultura, e quando, na verdade, isso praticamente não existe mais, né, existe muito residualmente. A questão de, muitas vezes, o desenvolvimento ser olhado do ponto de vista somente de quantos lotes tem, quantas indústrias tem, e muitas vezes a gente tem deixado de lado a questão social, o olhar sobre a sustentabilidade da cidade, o problema da falta de vagas, o problema de cortes que têm sido feitos em vários serviços públicos essenciais, a questão da nossa mobilidade, que está muito difícil, o transporte coletivo, eles colocaram muito bem também nessa peça. E, portanto, o 2 de abril, para mim, é isso, né? É um momento da gente comemorar, lógico, essa cidade boa que a gente tem, eu escrevi isso na internet,
e que tem muitos acertos, muitas coisas positivas, mas uma cidade ainda que precisa das respostas necessárias para uma série de problemas que têm se avolumado e que podem comprometer o nosso futuro seriamente. Eu trato da questão do transporte, da água, dos serviços públicos que a gente tinha em outro momento e que a gente não consegue dispor na mesma qualidade que conseguia em anos anteriores. Então, fica aí a nossa reflexão, só trazendo aqui o que eu tenho falado nas ruas e coloquei na internet como a minha posição sobre essa questão. Sobre o projeto da Sanebave, que está para ser votado nessa casa, que trata da estrutura de cargos e salários da autarquia, alguns chamam de empresa, é uma empresa pública, na verdade, mas é uma autarquia que responde ao governo de Vinhedo e que deve tratar da água, dar condições de saneamento básico para a população. Nós estamos debatendo que estrutura ela vai ter aí também. E eu quero deixar muito transparente que a gente tem feito um debate proativo, muito interessante, entre os vereadores, e entre os vereadores e a Sanebave, a Prefeitura, a gente tem feito propostas, e algumas delas, boa parte delas, não as estruturais, mas aquelas que não são tão estruturais assim, elas têm sido, inclusive, aproveitadas para adaptar o projeto, e eu acho que o projeto já está melhor do que ele entrou na casa, não tem dúvida nenhuma disso. No entanto, nós temos alguns problemas ainda, que alguns são jurídicos e outros são de visão de cidade, de visão de mundo, e de que a gente quer para uma autarquia como aquela. Os jurídicos, eu me refiro a cargos que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem falado que não podem ser cargos de confiança, e o governo tem colocado como cargo de confiança. Na minha opinião, o comando da autarquia e o comando da prefeitura encaram a Sanebave como uma microprefeitura, e eu acho que lá não é uma microprefeitura, lá é uma secretaria que funciona como uma autarquia. Então, eles dividiram a estrutura de poder, a estrutura hierárquica e o plano de cargos e salários de lá, entendendo o quê? Que o superintendente é a escala máxima, depois vem os diretores, e abaixo dos diretores vem gerente, assessor, assistente e tal. Mas os diretores têm sido encarados ali como os secretários são encarados na prefeitura. Eu acho que isso é uma concepção totalmente errada, porque o superintendente deve satisfações ao prefeito e também à Câmara de Vereadores. Ele não é um ente independente, aquela não é uma autarquia independente que faz o que... Ela não é uma SA, não é uma empresa de economia mista, não é isso. Ela é uma autarquia pública. Então, eu acho que o desenho feito, o desenho institucional está equivocado, vereador Sandro Rebeca, a gente conversou bastante sobre isso. E, portanto, eu acho equivocado o jeito que se colocou, especialmente em relação aos cargos de chefe, que nós estamos aí fazendo uma emenda para retirar os chefes, porque já tem os diretores, então não faz sentido ter diretor, chefe e gerente. São estruturas de gerenciamento de departamentos, né? e de uma estrutura maior, que é a diretoria. Então, a gente está patinando nesse momento nisso, em questões que os órgãos de controle aí já apontaram que pode dar problema. O vereador Edu Gelme não está aqui agora, mas ele esteve lá na Procuradoria, conversou com o procurador que fez a ADIM, e ele alertou os vereadores, né, eu estou entendendo que ele alertou os vereadores sobre questões que são delicadas, e essas questões a gente quer adaptar. As outras correram bem, né? Tem uma outra que a gente está conversando, que é a questão da necessidade de escolaridade para alguns cargos, que avançou também. Onde que parou agora? No assessor de meio ambiente, que é um cargo ligado à estrutura do superintendente, no próprio superintendente e nas diretorias. 10 cargos estão em debate sobre que escolaridade é necessária. O Tribunal de Contas tem emitido opiniões que esses cargos que operam, trabalham com informações técnicas e tal, eles têm que ser cada vez mais ocupados por pessoas que têm escolaridade para isso. Eu acho que também o governo está se convencendo disso. E a gente apresentou, portanto, são vários vereadores, a proposta de que tenha essa escolaridade mínima de superior para as diretorias da Sanebave e para o superintendente da Sanebave. O que ocorre? Efetivamente, 3 pessoas que estão hoje nesses cargos, elas não têm o nível superior. E a gente está propondo uma cláusula de transição, para jogar muito limpo, muito transparente. Os servidores da Sanebave ouvem a sessão,
o superintendente imagina que está ouvindo, o prefeito, enfim. Isso aqui é jogo limpo, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, a gente quer que tenha uma cláusula de transição, mas não transição para o infinito. A pessoa, né, pelo menos a emenda que a gente está construindo aí, é que a pessoa inicie a formação numa área, pode ser, inclusive, tecnologia, que é um curso rápido, flexível e tal, mas que, efetivamente, aquela pessoa inicie. Afinal de contas, nós estamos tratando da água da cidade, do saneamento básico da cidade. Então, claro que a experiência local ela é importante, sim, mas a experiência técnica, o acúmulo de conhecimento que se tem, por exemplo, para tratar de um problema de água, que às vezes, muitas vezes você tem que dar uma resposta rápida e eficiente, como está acontecendo nesse momento no bairro da Capela, que o tempo a gente não consegue equilibrar, tem hora que está bom, tem hora que não está bom, você tem que dar uma resposta rápida para isso. Então, é fundamental que cargos como esses sejam ocupados por pessoas que têm, se tiver experiência, melhor, mas também que tenha formação para isso. A superintendência, inclusive, era uma ocupação que, no seu nascedouro, era ocupada por obrigação por pessoas que tinham nível universitário. Foi assim que nasceu a Sanebave. Vamos lembrar da história, gente. Porque depois vai falar que os vereadores estão radicalizando. Não. A Sanebave nasceu assim. Depois, o ex-prefeito Milton Serafim mandou um projeto para a Câmara e mudou e diminuiu essa escolaridade. Então, nós estamos fazendo, na verdade, debatendo uma estrutura que já deveria ser assim. O meu tempo vai ser suficiente só para, Eric, para falar das tabelas que está aí, então eu vou falar o meu último tema, que é sobre o transporte universitário. A gente acabou de fazer uma nova descoberta. Eu fiz a série histórica dos dados da Sanebave, quem nos acompanha aí pela internet deve estar dando para ver, mas eu, de qualquer forma, eu vou falar aqui rapidamente, de 2009 até 2016. E o que é interessante? Que mais ou menos a gente gastou aí de 0,5% a 0,7% do orçamento do município até 2015 com transporte universitário. O que aconteceu em 2016? A gente dá um salto espetacular, uma piruleta, para 1,10% do orçamento. Olha só o que aconteceu em 2016. Porque as pessoas falam que não tem dinheiro, que a coisa é complicada, que está faltando dinheiro para os estudantes, que o orçamento não dá e tal. E a gente vai confiando nos dados que vão chegando. Eric, por favor, passe a tabela para a gente ver como é que foi essa piruleta do governo. Vejam, esse é o retrato. A última coluna ali é 2016. A penúltima é 2015 e assim sucessivamente. Gente, em 2015 nós gastamos 2.267.000. 2.267.000 no ano de 2015. Em 2016, nós gastamos 4.311.000. Isso, para mim, não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu não engulo isso aqui como normal, mas de jeito nenhum. Nós estamos quase dobrando o gasto com os ônibus dos estudantes de um ano para o outro. Lógico que tem uma mera coincidência aqui, que 2016 é um ano eleitoral, mas deve ser só mera coincidência. Pois não. Pode vir. Tem um comparativo de 2017? É que 2017 pra ver não foi feita ainda... ainda não tem a conclusão. Não foi feita a licitação, mas tem uma previsão que foi divulgada pelo Jornal de Vinhedo, que seria de um gasto de 3,7 milhões. Só que, inclusive, eu não entendi isso aqui, se isso aqui está os 500 mil, que já foi para a COVEC, ou se é 3.700.000 mais 500 mil. Daria aqui 4 milhões e 200 mil. Agora, a série histórica serve para a gente observar qual que é a tendência. E aqui eu tenho duas tendências. Uma é de quanto se gastou nos anos anteriores, e a outra é quanto por cento do orçamento a gente gastou, vereadora Flávia. Em 2014, nós gastamos 0,58% do orçamento de Vinhedo com ônibus para o estudante. Em 2015, nós gastamos 0,63%. Como é que pode, em 2016, a gente gastar 1,10%? Brotou estudante, vereador Macaxeira. Ô, Rodrigo, esses anos você tem o número de alunos? Aumentaram, diminuíram durante esse período, desses anos todos? Assim, lógico que tem aí uma variação, mas sempre são 2.000 e alguma coisa de alunos. Eu acho que a gente vai ter que fazer o valor nominal, mas não teve nada assim que mudasse radicalmente, que de jeito nenhum. Nós estamos falando aqui, vejam,
é de uma diferença de R$2 milhões. No ano de 2015, nós gastamos R$2.267.000. No ano eleitoral, nós gastamos R$4.300.000. Não há matemática, economia, estatística que justifique isso, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado.